Legal, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Marcelo, você está no mute? Pá, tamo aí. Tá me ouvindo agora? Funcionando? Estamos sim, tá tudo bem. Obrigado. Então, vamos começar de novo. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Meu nome é Marcelo Marcomini, eu sou responsável aqui no FIT, que é o Instituto de Tecnologia da Flex. Vocês acabaram de ver o vídeo, para quem não conhece a Flex, né? E responsável pela essa iniciativa que é o FIT Tech Academy. Essa iniciativa é uma que a gente vem adotado aí nos últimos 2 meses. A gente está buscando toda semana, está trazendo um tema novo de tecnologia para a gente poder disseminar com a comunidade, não somente da própria Flex, do FIT, mas também com o mercado aí para falar um pouco das tecnologias que a gente tem aqui dentro do Instituto. Então, eu vou passar a palavrinha aí para o Lucas. Hoje a gente vai estar falando de Smart Packing, mas o Lucas tem uns recadinhos a mais para passar para vocês hoje, tá bom? Obrigado e aproveitem o bom webinar para vocês. Obrigado, Marcelo. Bom, boa noite. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu queria só dar um toque na questão de perguntas e respostas durante. A gente deixa todas as respostas, né, a sessão de Q&A para o final. Então, para você participar, teve dúvida, já perguntar para o palestrante, não precisa ficar guardando para o final. Pode usar o painel do Q&A e deixar a sua pergunta ali. No final, a gente vai deixar todo mundo votar quais são as melhores perguntas e de acordo com a ordem que for priorizada, a gente vai respondendo. Beleza, pessoal? Obrigado, aproveitem aí e manda ver, Matheus. Valeu. Olá, pessoal, boa noite. Vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês. Acho que vocês já devem estar vendo minha tela, né? Vamos sim. Vou começar aí, qualquer coisa, me dá um toque aí, Lucas, por favor. Beleza? Como o Lucas falou aí, não precisa esperar o final, deixa suas perguntas aí no botão de Q&A, beleza? Então, nosso webinar hoje vai falar dos Smart Packaging, né? Como diferenciar o seu produto, né? Como conquistar mais clientes, com foco em personalização, tá? Vou apresentar rapidinho, eu sou Matheus Quadros, né? Tenho 27 anos, trabalho no FIT desde 2015, entrei como estagiário e hoje eu sou arquiteto de soluções, tá? Sou graduado e sou mestre em física pela Unesp. Minha área é novos materiais para impressão, tá? É por isso que tem uma relação aí com as embalagens, né? Então, vamos entrar direto no tema, né? O que é o Smart Packaging? No português, a gente não tem uma tradução exata, tá? Ele é separado em inteligentes e ativas, né? Ficaria até meio estranho, embalagens espertas, alguma coisa nesse sentido, né? Tanto em inglês como em português, a gente tem essa derivação em dois conceitos, tá? Que é o Intelligent Packaging e o Active Packaging, né? Nosso foco aqui vai ser as inteligentes, mas para diferenciar rapidinho, as embalagens ativas, né? Elas influenciam diretamente no produto, tá? Então, é uma mudança bastante relacionada ao processo, né? Em como você está embalando, né? Ela é bastante utilizada nos alimentos. Ela traz um benefício diretamente para o consumidor, tá? Ela aumenta o tempo de vida do produto, né? Aumenta o frescor, tá? E as embalagens inteligentes, ela não influencia diretamente no produto, tá? Mas ela traz um valor tanto para toda a cadeia logística quanto para os consumidores, né? As principais características aqui, a gente tem rastreabilidade, autenticidade e sustentabilidade, tá? Falando um pouco mais dessas características das embalagens inteligentes, então, a gente precisa relembrar o que é uma embalagem, né? Tá tão comum no nosso dia a dia hoje que a gente, às vezes, nem para pensar o que é uma embalagem, né? Ela traz 3 funções, tá? Proteger, preservar e promover, né? Então, quando a gente muda para uma embalagem inteligente, a gente agrega funcionalidades para essa embalagem, tá? Ela não tem mais só 3 funções, ela pode ter diversas outras funções, né? Aqui eu trouxe grande parte delas, né? Rastreabilidade, autenticidade, segurança, informações, interatividade, tá? Diversas outras coisas, né? Redução de desperdício de recursos, beleza? E grande parte disso é devido à rastreabilidade de ponta a ponta, né? O end-to-end, né? Muita gente deve estar acostumado com esse termo, tá? Só um segundo. Então, quando a gente fala de embalagem inteligente, né, a gente tem uma comunicação entre marca e processo produtivo e o consumidor, né? Esses três pontos aí estão fortemente conectados
quando a gente fala das embalagens inteligentes, né? A gente agrega tecnologias na embalagem que trazem essas funcionalidades, tá? E hoje a gente tem aí diversos tipos de embalagem, né? Ah, dá para fazer só em um tipo? Não, qualquer tipo, né, de embalagem dá para ser transformado em uma embalagem inteligente, tanto rígida, flexível, embalagens reutilizáveis, recicláveis, descartáveis, tá? Tem diversas tecnologias, diversos níveis de preço, tá? Dá para colocar tecnologia, dá para transformar uma embalagem em uma embalagem inteligente, seja qual for. Tá? Falando um pouco mais do foco, né, do nosso webinar aqui, um pouco do engajamento com a marca, né? Como fazer a fidelização de clientes, tá? A gente tem diversos conceitos aí, tá? E vários trazem uma mensagem importante, que é se coloque no lugar do consumidor, tá? Em vários conceitos você vai ver isso aqui, se coloque no lugar do consumidor, tá? Um deles aqui, experiência do consumidor, tá? Como que o consumidor vê o seu produto, tá? Envolve aí a compra, desde a compra do produto, se ele vai decidir comprar na internet ou se ele está lá numa loja, num varejo, olhando para diversas marcas, né, do mesmo produto, como que ele vai diferenciar o seu produto, né? Então, é uma decisão de compra, tá? O desembalar, né, o famoso unpacking, tá? A gente tem aí diversos vídeos, por exemplo, no YouTube mesmo, né, de vídeos de unpacking, tá? Um processo bem importante para a experiência do consumidor, né? Não só isso, né? Como que ele vai consumir o produto, como que ele vai descartar todas as partes que ele não tem interesse no produto, tá? Então, tudo isso envolve a experiência do consumidor, né? Um outro ponto importante que está sendo bastante abordado, né, é o storytelling. É uma forma de você se comunicar com o consumidor, né? Através de uma mensagem, né? Normalmente essa mensagem está dentro de um ambiente, tá? Contada por um personagem, né? E normalmente essa mensagem é uma mensagem de superação, né? Para comover o consumidor, para criar um laço com o consumidor, tá? Pode ser fictícia, pode ser real. É importante que deixe claro para o consumidor se aquela história é real ou não, se é fictícia, tá bom? E aí, uma frase aí para a gente pensar, né? Histórias lidas no momento certo jamais te abandonam, tá? De um autor aí, autor dos Deuses Americanos, virou até série, né? E aí, como a gente faz isso? Hoje, a gente tem a ajuda dos smartphones, né? Quando a gente cria uma interação com o smartphone, a gente pode trazer várias características, né? Várias funcionalidades para a embalagem, tá? Falando um pouco mais aqui, rastreabilidade do produto, além do seu processo produtivo, além do seu domínio, né? É fácil, né, em teoria, é fácil você fazer o controle dentro do seu processo. Mas e quando o produto não está mais com você? Quando o produto saiu do seu domínio, né? Quando você cria uma forma de os consumidores interagirem, ele pode ter comprado, né? Ou pode nem ter comprado, tá lá no supermercado, por exemplo, e faz a interação com o seu produto, tá? Você consegue rastrear essa interação, né? Nada demais, né? Você não vai acessar dados privados do consumidor, né? Mas simplesmente o acesso à internet. Quando você faz um acesso à internet, todo mundo está enviando algumas informações básicas, né? Com essas informações você consegue identificar o perfil do consumidor, tá? Então é uma outra característica que traz com a interatividade pelo smartphone. E além disso, você não tem mais a restrição de somente da embalagem. Você leva o consumidor para o mundo digital, onde nesse mundo digital a possibilidade de transmitir informações é praticamente infinita, né? Você não tem uma restrição de espaço físico mais, tá? E você cria um contato diretamente com a marca, tá? O consumidor ele vai poder interagir com o seu produto e não só com o seu produto, ele vai interagir diretamente com você, né? Vai dar os feedbacks diretamente para você, tá? Então, falando um pouco mais disso, né, a gente entra aí com a análise de dados. Informações em tempo real, né, para otimizar a experiência do consumidor. Não só isso, você vai otimizar todo o seu processo, tá? Mas para o consumidor é muito importante isso para que ele tenha uma experiência melhor, para que ele confie na sua marca, para que ele confie que aquele produto que ele está comprando é realmente verdadeiro, né? Ele está pagando o valor, às vezes, pela marca.
Então, é importante que ele tenha uma garantia de que aquilo é autêntico, tá? E quando a gente faz esse tipo de análise, a gente consegue ver a verificação, né? Onde ele está comprando, quando que ele comprou, né? Quando que ele está usando o produto, quando ele está descartando o produto, qual a motivação que levou ele a comprar isso, tá? Parte do consumidor, quem são os seus consumidores, identifica o perfil do seu consumidor, né? Em que dispositivo que ele está acessando, né? Isso vai te trazer algumas informações indiretas, tá? Produto, né? Qual canal que ele está comprando, como que ele foi comprado, o engajamento com a marca, né? Quais informações que o seu consumidor ele está buscando naquele produto, né? O que ele está querendo com aquele produto? Por que ele está comprando aquele produto, tá? E aí a gente vai para 3 pontos, né? Engajar, para você ter essa motivação, né? Para você ter essa interação, né? O consumidor ele precisa ter vontade de interagir, tá? Muitos produtos levam um QR Code, levam algum tipo de comunicação, mas não tem um motivo do consumidor interagir. E aí acaba não interagindo, né? Você acaba perdendo esse tipo de acesso. Então, engajar, analisar, que é importantíssimo, né? Você está coletando os dados, né? Você colete dados que sejam relevantes para você, né? Para quê? Para você melhorar o seu produto e para você melhorar o seu processo. E aprenda com isso. Entenda o que o consumidor está pedindo, né? Não adianta você coletar o dado se você não tiver uma inteligência por trás disso para que você consiga saber o que mudar, né? O que melhorar. Beleza? Vamos para marketing direto, então. O marketing one-on-one, né, conhecido, ele traz uma comunicação individualizada. Então, antes a gente tinha a produção em massa, né, a comunicação, o marketing em massa, que o alcance ia ser proporcional ao número de propagandas, né? Quanto mais folhetos, por exemplo, você fizesse, maior ia ser o alcance. E hoje não. Hoje você pode, através das mídias sociais, ter um tipo de marketing, um tipo de engajamento com o consumidor que ele mesmo vai compartilhar aquele marketing, né? Você acaba não tendo mais um alcance proporcional ao número de propagandas, e sim, com o compartilhamento orgânico, você passa a ter novas experiências com isso, tá? E aqui um gráficozinho só para, né? Sou físico, preciso de dados, então, melhoria com a personalização, né? Em função de diversos parâmetros aqui. Quando vocês dão uma olhadinha nesse gráfico, eu vou contar uma historinha minha para vocês, tá? Um dia eu estava conversando com meu pai, um senhorzinho, 78 anos já, e falei para ele, pai, se você pudesse me dar um conselho aí, bem resumido, né? Em uma palavra, basicamente, o que você me falaria? E aí ele me falou isso aqui. Disciplina. Disciplina. E estava eu, um belo dia no supermercado, ia comprar o meu refil de achocolatado, vi uma embalagem escrito disciplina, né? Comprei o refil? Não, comprei a lata. Um pouco mais caro, mas comprei, né? Por quê? Me lembra muito meu pai, tem até hoje a lata aqui, tá? Então, um exemplo para vocês aí que aconteceu comigo, né? Se aconteceu comigo, provavelmente vai acontecer com outras pessoas, tá? Você fala assim, mas é caro, né? Não necessariamente. Hoje está ficando bem comum esse tipo de marketing, onde a própria empresa escreve à mão um bilhete para o consumidor. Então, coloca lá o nome dele, do seu consumidor, coloca um recadinho especial para aquela pessoa, mesmo que você não conhece, né? É uma forma simples de fazer personalização. E aí, vamos entrar nisso, então, né? Na classificação das personalizações. A gente pode ter aquele tipo bem basicão, né? Onde você escreve à mão um bilhete. Você pode ter o que a gente chama de personalização básica, tá? Onde você tem textos variáveis, só que com imagens estáticas, né? Então, por exemplo, uma cartinha onde você muda somente o nome. Um exemplo de personalização básica, tá? E aí você pode fazer isso com softwares bem simples, tá? Word aí todo mundo conhece, para quem é acostumado aí com processos produtivos, né? Quem está no chão de fábrica aí conhece, por exemplo, outros tipos de impressoras que imprimem os códigos de barras, né? E também consegue fazer uma personalização simples, básica, né? Sem muita complexidade. Tá? E aí a gente entra na personalização.
Então, aqui a gente já começa a ter não só os elementos de textos variando, mas sim as imagens também variando, tá? Então, mas é poucas variações, tá? Normalmente a gente coloca um layout e aí a gente altera dentro desse layout o texto, as imagens, tá? De forma bem simples, tá? E isso aqui a gente consegue fazer ao vivo, né? Em tempo real, tá? Isso aqui teve uma campanha aí numa feira de livros em São Paulo que uma gráfica fez em tempo real, utilizando aí uma impressora de grande porte da HP, forma digital, simples, fácil, tá? Customização, um pouco mais avançado daí, né? Quase 100% feito pelo cliente, tá? É uma personalização quase completa da embalagem, tá? Você deixa 100% livre? Pode ser que sim, você pode deixar livre para a pessoa desenhar a embalagem conforme ela quer. Mas normalmente a gente coloca elementos já pré-configurados. Então você coloca algumas animações, você define cores, você facilita com que o próprio consumidor consiga desenvolver essa embalagem, tá? Então aí você tem, um pouco mais complexo, você envolve aí diversas áreas, tá? E só que uma vantagem é que uma vez que você faz isso, você pode deixar um sistema rodando por vários anos, né? Você não precisa alterar isso tão rapidamente. Vamos falar um pouco das tecnologias, tá? Vamos entrar aqui em impressão digital, realidade estendida, nos identificadores e nos sensores. Começando com a impressão, né? A impressão não digital, tá? Para quem não conhece, grande parte da indústria de embalagens é feita através de processos de impressão não digitais, né? Onde do seu desenho lá virtual no computador, né? Você necessita fazer uma chapa, normalmente, tá? Que está representada aqui por um carimbo, porque é bem isso que ele faz, né? Ele replica a mesma imagem como se fosse um carimbo, tá? E aí sim que você tem o físico, né? Você tem a embalagem, tá? E no processo digital, isso muda um pouco, né? Do virtual, você vai direto para o físico. Você não precisa mais fazer o carimbão, né? Você não precisa mais fazer a chapa. E isso traz diversas características para o seu processo, né? Você pode fazer embalagens únicas, tá? Você pode fazer embalagens sob demanda. Traz uma velocidade enorme, né? Para quem, não, às vezes, você não está acostumado com um termo, né? Impressão digital, mas a impressora que você tem, às vezes, na sua casa, a impressora que você tem no trabalho, tá? Isso é uma impressora digital, né? Então, lembra lá, você tá no seu arquivo do computador, dá o famoso Ctrl+P, né? E imprime o seu documento, né? Vira algo físico, do seu computador vira algo físico, tá? Do virtual vai para o físico diretamente, né? Você traz diversas características com isso, tá? Sustentabilidade, hoje a gente tem tintas orgânicas, tá? Biodegradáveis, que você pode utilizar num processo de impressão digital. Você pode fazer a impressão, como eu disse, sob demanda. Você não precisa mais fazer 1 milhão de embalagens e estocar essa embalagem e mandar imprimir num lugar para transportar para outro lugar. Tá? Isso acaba reduzindo muito na pegada de carbono, né? E você evita desperdício, né? Às vezes uma embalagem é danificada no transporte, às vezes você muda a embalagem, você precisa adicionar alguma informação na embalagem, e quando o processo não é digital, isso acaba te trazendo um custo, né? Quando no digital, não, tá? Identificadores, né? Vamos entrar, o que são os identificadores? Aquilo que identifica, né? Já está basicamente no nome aí, né? Todo mundo deve estar acostumado aí com os códigos de barras, tá? Esse daqui a gente chama de código 1D, e aí a gente tem outros dois códigos aqui, tá? Códigos 2D, esse aqui também, código 2D, tá? Esse aqui, para quem não conhece, é o Data Matrix, né, da GS1, tá? Ele vai começar a ficar bem mais famoso, tá? Por causa do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. Todo medicamento vai começar a receber esse código para fazer todo o controle logístico, para garantir a autenticidade, né? E para ter um controle melhor dos medicamentos atualmente, tá? Esse aqui também muita gente já deve estar acostumado. Ele é compatível aí com a maioria dos celulares. Hoje em dia, você abre a câmera do celular, já vai estar disponível para você fazer uma verificação de um QR Code, né? Esse aqui é o QR Code. Tem diversos tipos de QR Code, existem 40 tipos de QR Code, tá? Eles variam aí basicamente no tamanho e na quantidade de dados que eles conseguem receber, tá? Mas o legal dele, então, é que ele já é uma tecnologia madura, já está compatível com os celulares, tá? E esse aqui é uma outra tecnologia, chama Guiloche.
é bem legal essa tecnologia. Elas são formadas aqui por linhas, e cada vez que ela é gerada por um algoritmo, e cada vez que você manda gerar um formato desse, ele gera um padrão único, né? E aí você faz o quê? Você associa esse padrão único com um QR Code, tá? Você imprime os dois juntos, e aí a hora que o consumidor pega um produto com essa tecnologia, ele tem, tanto no visual da embalagem, no físico, esse formato, e a hora que ele escaneia o QR Code, ele consegue ver a mesma imagem digital, né? Isso traz uma segurança enorme para o consumidor de que aquilo é realmente autêntico, né? Você precisa de um sistema bem trabalhado, né? Para você poder ter esse tipo de tecnologia. E esse daqui é o Digimarc Barcode, tá? Aqui nessa imagem a gente tem centenas de códigos como se fossem QR Codes que você pode fazer algum tipo de associação com conteúdo digital, tá? Então, se você baixar lá o aplicativo Digimarc Discover e escanear essa imagem, você vai ir para um link, né? Assim como o QR Code, tá? A diferença aqui é que ele está espalhado por toda a embalagem, né? Como quando uma vez que esses códigos eles são direcionais, então você precisa estar direcionado para esses códigos, e aqui não, aqui a embalagem toda pode receber código, né? Então isso facilita muito, né? Principalmente no processo no varejo, né? Na hora de você passar lá o produto, escanear o produto para saber o valor dele, né? E também para sustentabilidade, né? Por quê? Porque uma vez que a embalagem é descartada, né? Então ela passou já por um consumo, né? Provavelmente já teve algum dano, já sofreu algum dano, alguma parte da embalagem vai se perder, provavelmente, né? Então, e se for um código de barras, por exemplo, isso não pode cortar muito, né, do código de barras, né? Mas uma vez que você tem esse tipo de identificação, você pode cortar muito da imagem, aí você pode perder muito dessa imagem e ele continua funcionando. Tá? É um dos diferenciais desse código, que se chama Digimarc Barcode. Falando um pouco mais dos QR Codes, né? Hoje em dia a gente tem dois tipos de QR Codes, né? Falar um pouco mais dele, porque é a tecnologia que está sendo mais utilizada, né, pessoal? Então, temos o QR Code comum e os QR Codes dinâmicos. Os QR Codes dinâmicos, ele permite que você altere o conteúdo dele, mesmo depois de gerado, mesmo depois de impresso. Você pode ir lá e alterar aquele conteúdo, tá? E automaticamente ele vai ter uma digitalização, quando você escanear esse QR Code, ele vai ser rastreável, você vai conseguir identificar tudo aquilo que eu te falei lá, de perfil do consumidor, localização, né, quantidade que houve de escaneamentos, tipo de dispositivo, tá? Ele traz automaticamente já quando você gera um QR Code dinâmico. Hoje a gente tem aí plataformas online que você consegue gerar esse tipo de código, tá? Só digitar aí, gerador de QR Code, você vai ver essa opção. E os QR Codes comuns, né, como está bem exemplificado aqui, não tem nada disso, tá? Você consegue, através de tecnologia da informação, né, e associando algumas tecnologias, e transformar ele num QR Code dinâmico, né? Mas aí ele se transforma num dinâmico, né? E aqui, falando um pouco rapidinho disso aqui, né? Os identificadores RF, né? De radiofrequência. Temos aqui o HF, a maioria já deve estar acostumado, né? É o mesmo da tag, né? Da etiqueta do carro, né? Que identifica lá, cancela, tá? Isso aqui é difícil você colocar para o consumidor. Por quê? Porque ele precisa de um leitor específico, tá? Ele lê a longas distâncias, mas ele precisa de um leitor específico. Então, hoje na Flex, os produtos saem com isso, mas para o controle da logística, né? O controle logístico, né? Não para o consumidor. Tá? Uma vez aqui o NFC e o Beacon, tá? Eles já possuem acesso por smartphone. Então, é algo mais voltado para o consumidor, ok? A diferença aqui do NFC é que ele é de curta distância, você precisa estar perto para que ele funcione, né? E não são também todos os QR Code, não são todos os smartphones que possuem leitores NFC, né? E aqui o Beacon, ele é só um dispositivo pequeno com comunicação Bluetooth, tá? Então você pode colocar ele numa embalagem, né? E a maioria dos celulares hoje, né? Praticamente aí não conheço um celular que não tenha, que seja smartphone e não tenha comunicação Bluetooth, né? Sensores, vamos entrar então em sensores. Falando de forma bem rápida, assim, né? A gente pode dividir em ativos e passivos.
Tem semi-ativo, semi-passivo, tem outros tipos de sensores, eu sei, tá? Mas para focar aqui, para as embalagens especificamente, esses dois tipos de sensores são os mais utilizados. E de forma bem resumida também, tá? Os ativos, eles precisam de uma fonte de energia para funcionar. Então, normalmente ele recebe uma bateria. E os sensores passivos, não. Eles não precisam de uma fonte de energia. Beleza? Energia elétrica. Alguns exemplos aqui, tá? Vou começar de trás para frente aqui no termocrômico, tá? Ele muda de cor conforme a temperatura. Comecei por aqui porque talvez vocês já tenham visto aí, né, em alguma embalagem de cerveja, como está demonstrado aqui, conforme ela vai ficando gelada, ele avisa você, ó, beleza, tá aqui, tá gelado, né? Esse aqui, retirado lá de uma pesquisa, lá no site da Abre, tá? É um sensor que mede quantidade de gás etileno. E esse gás, ele indica pra gente o amadurecimento. Então, esse sensorzinho vermelho aqui, ó, ele vai mudar de cor conforme o amadurecimento da fruta, tá? Não precisa de QR Code, tá? É claro que no QR Code você tem diversas outras informações, mas o próprio sensor, ele é passivo justamente por isso, ele é passivo, né? Ele vai mudar de cor conforme a medida do gás, né? E ele não recebe bateria, ele não recebe nada disso. Né? E aqui a gente tem um medidor com comunicação NFC, que ele registra a temperatura ao longo de um tempo, tá? Então ele mede a temperatura, registra a temperatura, e depois, a hora que você aproxima aí com um aplicativo, né, com um celular, com comunicação NFC, ele transmite essa informação. Então, ele precisa de bateria para isso. Então, ele é um sensor ativo. Vamos entrar agora no conceito de realidade estendida, né? Esse conceito, ele entra aí em 3 tecnologias. Realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista. Tá? De forma bem simples também aqui, a gente não tem muito tempo. A realidade aumentada, você virtualiza o mundo real. Principalmente aí o meio principal é as câmeras, tanto de smartphone, tablets, né, computadores, né? Você virtualiza, você filma basicamente, né, o mundo real e vai adicionando elementos virtuais nesse mundo digitalizado, tá? Essa é a realidade aumentada. A realidade virtual, você tira o consumidor, né? Você tira quem está vendo isso aqui, ele está vendo somente o virtual, ele não está interagindo nada com o mundo real. Você tem que levar ele completamente para o virtual. Então, você precisa de um desenvolvimento específico, né? Um desenvolvimento gráfico mais complexo, que você vai desenvolver o mundo inteiro em um ambiente virtual, tá? E ele precisa também de óculos específicos, tá? Sensores e tudo mais, tá? E a realidade mista, você adiciona elementos virtuais no mundo real. Então, como nesse exemplo aqui, a pessoa está interagindo com alguma coisa e está com um óculos também, um óculos especial, tá? Que vai permitir que ela veja o mundo real e vai permitir que ela veja o mundo virtual ao mesmo tempo, né? Então, você começa aqui, ó, ele está interagindo com o mundo, esse cara? Não está, né? Ele está simplesmente interagindo com um elemento virtual que ele está vendo no óculos, beleza? Então, os dois conseguem interagir com o virtual e o real ao mesmo tempo. Essa é a realidade mista. Tá? Entrando agora em casos de sucesso, tá? A gente tem aí o gênio, né, da garrafa. Né? Então, fizeram uma garrafa onde você, através de um NFC, você interage com a sua embalagem e é exibido um gênio para o seu smartphone em realidade aumentada. Tá? E aí você começa a interagir com esse gênio, ele pede para você fazer seus pedidos, né? É bem legal. E além de que o NFC, a etiqueta NFC, ela recebe essa característica de autenticidade, tá? Então, além do engajamento, você tem a autenticidade, tá? Esses QR Codes aqui vocês podem escanear, tá? E vocês vão para referência, tá? A Tang, tá? A Tang, ela fez uma campanha onde você enviava fotos de família, né, da sua família. Então, eles fizeram aí um mês de campanha, foram 14 milhões de sachês impressos, né, 72 imagens selecionadas, e isso gera um engajamento bem grande com a marca, tá? Tanto da família com a marca, né? Provavelmente a família nunca vai se esquecer que ela teve ali a sua foto impressa
naquele produto, né? E provavelmente ela vai voltar a comprar aquele produto, mesmo que não tenha mais a imagem dela, ela vai lembrar daquilo e vai voltar a comprar, né? Uma campanha feita pela Diageo, tá? Eles colocaram aí num whisky a possibilidade de você gravar um vídeo e associar com o QR Code, né? Isso foi feito no Dia dos Pais, então as pessoas gravavam um vídeo do Dia dos Pais e dava de presente esse produto, e aí o pai ia lá e escaneava, né? Como eu disse, já é uma tecnologia madura, né? Então, muitas pessoas, né, até as pessoas mais velhas, já estão acostumadas com uma leitura de um QR Code, por exemplo, tá? Então, isso também facilita com que haja essa interatividade, né? Então, foram aí 100 mil garrafas de 3 marcas diferentes de uísque, né? E quase que 1 milhão de consumidores, né? Além de que teve também quase que 1 milhão de seguidores no Twitter que as marcas ganharam, né? Então, mais uma vez aí, as mídias sociais rompendo um pouco esse paradigma, né, de o alcance do seu marketing vai ser proporcional ao nível, à quantidade de propagandas, né, ou proporcional ao seu investimento. Nem sempre. Dependendo do marketing que você fizer, ele pode ter um compartilhamento orgânico tão grande, e por pessoas também de renomes, né, foram famosos que republicaram isso daí, esse tipo de campanha. Isso acaba gerando um compartilhamento orgânico, acaba engajando diversas outras pessoas fora daquilo que você estava de objetivo na sua campanha, tá? Pizza Hut, eles fizeram aí, aqui não tem nada de eletrônico, tá? Você pensa assim, mas isso aí fica muito caro, né? Não, aqui foi só uma lente de aumento que a Pizza Hut colocou junto com as suas embalagens. As embalagens, a única coisa de especial mesmo que ela tinha era um buraco que você destacava aquele buraco ali para colocar a sua lente. E aí você rodava um vídeo no seu smartphone, colocava na frente dessa lente e a lente projetava a imagem do seu smartphone, virava uma embalagem projetor, né? Olha que legal. E aí, agora sim, entrando nos eletrônicos, uma embalagem com eletrônico, tá? Uma embalagem feita aí pelo KFC com comunicação Bluetooth, tá? Esse tipo de embalagem, eles tinham um controle, né? Então, para você, esse controle ele tinha comunicação Bluetooth, você associava com o seu celular e você podia jogar ali através do controle da embalagem, tá? Bem legal se você pensa que, né, tá todo mundo ali com a mão suja, né, de óleo, não quer pegar nas coisas, né? Então você usa a própria embalagem para brincar ali. Claro que você pode reutilizar, você pode ir limpando, né? E ela vira um controle para jogos, tá? E aí, por último, a famosa, né? Nem preciso falar o nome dela. O que ela fez? Ela adicionou esses elementos que a gente chama de eletroluminescente, tá? Eles são OLEDs nesse caso, tá? Adicionou na embalagem e também adicionou um circuito eletrônico impresso, tá? Então, é uma área aí que está emergente, que chama eletrônica impressa, tá? Inclusive, minha área de formação, né? Aqui eles adicionaram, então, circuitos eletrônicos totalmente impressos na embalagem, que conforme você manipulava essa embalagem, você tocava na embalagem, ele acendia aí o sabre de luz, né? E Simpress, né? Se você ainda tem alguma dúvida de como fazer, se você não sabe, se você está perdido para... E agora, como que eu faço isso, né? Quero fazer, né? Entre em contato com a gente, tá? A gente tem aí diversas formas de te atender. E esse aqui é uma iniciativa nossa da educação, beleza? A gente tem cursos aí também. A gente tem, inclusive, novidades, tá? A gente tem aí um e-book, tá? Como nascem as embalagens. Escaneia aí, entra lá, acessa, dá uma olhada nesse e-book, você vai ter também novas ideias, tá? Temos redes sociais, beleza? Tem aí o canal do YouTube, a gente vai começar a lançar vídeos, tá? Tem poucos ainda, mas a gente já tem uma playlist, duas playlists preparadas para fazer o lançamento delas, tá? Além disso, aí, canal do LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, tá? E é isso, pessoal. Também aqui, né, a iniciativa do FitTech Academy, né? A gente está fazendo esse webinar por causa dessa iniciativa, tá?
Também tem as redes sociais, né? Talvez algumas pessoas já vieram por lá, né? Redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, tá? Inclusive, esse webinar fica salvo, né, no YouTube, depois a gente pode compartilhar com vocês. E é isso. Muito legal, Matheus. Muito legal, cara. Parabéns. Vou finalizar aqui, tá? O compartilhamento da tela, para a gente entrar nas perguntas e respostas. Pode ser, pode ser. Mas antes eu preciso tocar para você a musiquinha aqui. No virtual a gente coloca também os aplausos virtuais, né? Sabe que eu estava lendo uma pesquisa que teve uma pessoa que inventou os aplausos e as risadas de seriados, para a gente rir junto, né? Porque falam que a gente ri junto quando as pessoas estão rindo também, né? Sim, influenciado. Espero que vocês tenham batido palma junto também, porque vocês escutaram essas palmas. Mas vamos lá, então, pessoal. Já tem várias perguntas aqui no Q&A. A Paula entrou aí com a gente também, porque ela vai ajudar a responder. Ela é a gerente do nosso centro de Smart Packaging. E bem-vinda, Paula. Tudo bem? Boa noite, gente. Parabéns, Matheus. Ficou bem legal. Obrigada a todo mundo pela presença. Fiquei bem feliz de ver bastante gente conhecida, algumas pessoas que eu não conheço ainda também. E agora a gente vai tirar algumas das dúvidas que vieram para nós pelo chat. Isso, aí vamos dar um minutinho para vocês darem uma lida nas questões, pessoal, e dar um joinha nas quais que vocês acharam mais relevantes para a gente responder primeiro. Enquanto isso, eu vou pedir para vocês, enquanto vocês fazem isso, eu vou deixar o link aqui das nossas mídias sociais no chat também. Então segue a gente para vocês ficarem. Não está vindo a sua tela, acho, Lucas. Acho que tá... Eu não estou compartilhando a tela. Vou compartilhar no chat aqui os links e também posso compartilhar a tela também aqui. Acho que vocês já conhecem, mas... Quer ver? O pessoal, olha, já tem uma pergunta aqui que tá com 8 joinhas já. Tá muito bom. Então, só para finalizar, vocês estão enxergando o que agora aqui minha tela do... Estamos chegando no webinar aí do FitTech Academy. Isso, Então se inscrevam lá, pessoal. Toda terça a gente tem o webinar. E daí já tem, hoje foi o do Matheus, né, de Smart Packaging, e daí terça que vem já tem o de agilidade, de Scrum, também tem o de internet das coisas, focado em indústria, e as apresentações de UX. Então se inscrevam lá. Então vamos para as perguntas, a gente tem bastante aqui já. Então vocês trabalham com todas as tecnologias e sensores abordados na apresentação? Boa pergunta. Quer responder essa, Paula? Sim, nós trabalhamos com todas as tecnologias e sensores abordados na apresentação, o que não quer dizer necessariamente que nós desenvolvamos o sensor ou a tecnologia aqui dentro. Então, a gente tem uma rede de parceiros que nos auxilia para que a solução completa chegue até quem precisa. Algumas coisas são desenvolvidas internamente e outras pela nossa rede. Legal, legal. Qual o tamanho dessa rede, aproveitando assim, consegue dar uma ideia para a gente? Essa rede ela tem muitas capilaridades. Então, pelo SyncPress, pelo FIT estar dentro do ecossistema Flex, a gente já parte de toda a rede de parceiros da Flex, que é uma grande multinacional, que faz com que a gente tenha parceiros desde a área de desenvolvimento de embalagens, logística, informação. E aí, indo um pouco mais para o específico, a gente tem gráficas parceiras, a gente tem empresas de tecnologia
É uma rede bem completa que nos permite gerar soluções inovadoras e diferenciadas para todo mundo. Entendi. E aproveitando aí, né, acho que já responde uma das outras perguntas aí, que está com 10 joinha, né, se o Fit imprime as embalagens. Não, normalmente a gente conta com os parceiros para isso, tá? Ah, tá. Legal. Vou até marcar como respondido já essas duas aqui. A segunda pergunta, acho que você pode responder, Matheus. Trabalho em indústria farmacêutica. De acordo com a nova RDC 304, toda a cadeia logística deverá ter controle de temperatura para a linha dry. Vocês estão trabalhando em alguma solução para esse tema? Legal, boa pergunta aí. Não especificamente para isso, mas a própria Flex já utiliza sensores na produção, tá? Então, assim, a gente trabalha, assim, com sensoriamento para o ambiente fabril, né? E bastante voltado aí com sistemas cyberfísicos, né? Onde a gente está falando aí de sistemas automatizados se conversando, né? Sensores mandando para uma rede, né? Normalmente para uma cloud, né? Sensores informando as condições do ambiente, informando as condições das máquinas, né? Informando as condições das pessoas, tá? Então, sim, a gente tem solução para isso, sim. Legal. Acho que complementando essa parte de sensoriamento, pessoal, vão ter webinars para o futuro agora, em junho já tem um marcado, pode ser que tenha mais. A gente fala muito sobre isso, internet das coisas, tanto para a parte de indústria quanto para o mercado em geral. Então, se inscreve nesse webinar que você vai ver bastante coisa relacionada a isso. Tiago, obrigado pela pergunta. A Aline fez outra pergunta aqui, né? Obrigado pela live. Eu trabalho em uma indústria de café e temos microlotes que somam cerca de 250 quilos. Isso totaliza, em média, 2.000 embalagens. Temos interesse em incluir tecnologia e customização nessas embalagens. É possível fazer isso baixo, médio custo e para essa pequena quantidade? Sim, tá? A Paula, você pode responder essa? Pode. Posso sim. Sim, Aline, é possível, a gente consegue, através das diferentes tecnologias, entender qual é a melhor tecnologia para o seu cenário, para a sua necessidade. A partir disso, a gente entende o business case por trás e cria uma solução sob demanda. A nossa rede de parceiros é o que permite que isso aconteça. Então, quando você fala de volumes como os que você tem para essa necessidade, faz sentido sim, tem várias tecnologias que eu vejo sendo aplicadas para volumes como esse. Bem legal. Acho que vai muito são tantas possibilidades, né, que vai muito de analisar o que ela está precisando e atender, e aí, né? Aline e outras pessoas que queiram, a gente pode depois conversar para falar mais sobre aspectos comerciais, sobre valores. Pode nos procurar depois, acho que a ideia não é hoje a gente discutir isso aqui, mas todas as oportunidades a gente quer sim conversar e entender como podemos desenvolver. Isso, com certeza. Pessoal, antes de a gente continuar respondendo as perguntas, não esquece de, antes de sair, responder a pesquisa de satisfação, para que a gente possa melhorar os próximos webinars. E também segue a gente nas mídias sociais, nas redes, dá para entrar em contato por lá também. Então, vamos para a próxima pergunta, do Anonymous. Anonymous faz a maioria das perguntas. Todos os webinars ele está aí, eu não estou entendendo até agora. Povo tímido. Quais tipos de empresas usam essas tecnologias? Eu acho que todas as áreas a gente fala tanto de alimentos, a gente fala da área de produtos eletrônicos, a gente está falando de bens de consumo. Eu acho que toda empresa ou todo produto que está buscando se diferenciar faz sentido pensar em como agregar valor através da embalagem. A gente fala muito aqui dentro que a embalagem ela não é um acessório do produto, ela é parte do produto. A gente precisa parar de olhar para ela como uma commodity e passar a olhar para ela como uma oportunidade de juntar
o brand owner até o consumidor final. No momento como esse, onde a gente está falando de distanciamento social, isso faz cada vez mais sentido. A gente passa a estar distante de quem quer entender mais sobre o nosso produto, quem consome, quem paga pelo nosso produto. E a embalagem inteligente, ela vem para aproximar, para juntar as pessoas nesse novo cenário. Com certeza. Eu complementando aqui minha opinião, Paulo, eu acho que assim, essa parte de o que possibilita as tecnologias é muito legal para a operação, que dá toda a rastreabilidade e tudo mais, proteção da marca. Só que eu particularmente sou apaixonado pela parte final, né? Que é quando chega em casa e daí tá a embalagem. É isso que, pô, então a pergunta é para quem que usa? Quem quiser encantar o cliente, quem quiser gerar essa experiência diferenciada na ponta, essas são as empresas que utilizam, né? Acho que tem oportunidade sobrando para isso. Vamos lá para a próxima. Se a minha empresa, que é pequena, precisar de desenvolvimento de uma solução sob demanda, vocês podem me ajudar? Sim, a gente já falou. Vamos deixar o contato aqui da Paula, do LinkedIn da Paula, do LinkedIn do SyncPress, do Fit, das redes. Aí entre em contato por qualquer um desses canais e a gente pode te auxiliar nesse sentido. Quais produtos valem a pena colocar essa embalagem Smart? Boa pergunta. Já foi bastante respondido aí, né? Igual vocês falaram, né? Tem, cara, em casa que eu já achei até caixinha de creme de leite, né? Que ele substituiu as receitas que ia no rótulo, né? As famosas receitas que vai aí em leite condensado, creme de leite. Ele substituiu por um QR Code, aí a pessoa não tinha mais a receita, ela escaneava o QR Code. Aí, ao invés de ela ter uma receita resumida que mal dava para acompanhar a receita, agora ela tem acesso na internet, com diversas receitas, Então, assim, é infinito, assim, as possibilidades, né? É uma questão de você repensar a forma com que você está transmitindo as informações através da embalagem. Sim, sim. Não, e de novo, né, gente? Cada tecnologia ela tem um custo, e daí o produto, a embalagem, é tudo uma questão de entender qual a melhor tecnologia para o seu cenário, quanto vale a pena. E, por exemplo, no exemplo lá que eu mencionei da Coca-Cola, não chegou até a gente no Brasil, né? Mas foi tão sucesso, fez tanto sucesso lá fora, né, que a informação chegou até a gente. Então, o marketing deles chegaram até a gente, mesmo que o produto não chegou, né? Legal, isso, legal. Ou seja, um pequeno lote pode gerar muito mais, né, na verdade. Exato. Às vezes você faz uma embalagem para participar de um desafio, participar, né, de um... Claro que você tem que fazer um comercial só para aquela embalagem também, né? Já que você está investindo nela, né? A gente não faz comerciais. Eu acho que é importante complementar que a gente trabalha com soluções com diferentes níveis de complexidade. A gente pode estar falando de simplesmente adicionar um QR Code à embalagem, a gente pode estar falando de passar a serializar a embalagem através de um método simples de impressão, que agrega mais tecnologia, ou a gente pode falar de imprimir eletrônica diretamente no produto. Então, cada necessidade vai ter uma solução diferente. Legal. Tem uma pergunta do Alberto aqui. Obrigado, Alberto, pela pergunta. Boa noite. Onde podemos usar a inteligência artificial relacionada à embalagem? Bom, é bem abrangente a sua pergunta, né? Vocês têm ideias, tem algum case específico de IA para embalagens? Tem, né? A gente pode... Bom, antes de tudo, né, deixa eu responder assim, de forma genérica, né? A inteligência artificial, ela é utilizada para você analisar os dados, tá? Então, a primeira coisa, você tem que saber, você tá capturando dados, né? A sua inteligência... A inteligência artificial, ela vai... São coisas meio que independentes, né, Matheus? São coisas independentes, Você pode usar tanto para trabalhar os dados, quanto para interpretar a imagem com visão computacional. Então, acho que, assim,
se você está usando a visão computacional para interpretar a imagem, você meio que não precisa usar algum tipo de identificador na embalagem, né? Ou você combina os dois, né? IA com identificador. E faz muito sentido, Lucas, quando a gente fala de, depois que a gente capturou os dados do cliente, né, a gente engajou o cliente, a gente passa a ter informação do produto em toda a cadeia, inclusive com o cliente final e na logística reversa, e aí a gente aplica a inteligência artificial para a tomada de decisões em cima desses dados. Então, muito bem. Por exemplo, eu entendi que o perfil do meu consumidor é masculino entre 20 e 30 anos. Então, como que eu posso atingir isso ou expandir meu nicho de consumo? Depois que a gente tem a informação, como que a gente passa a ter informações relevantes e tomada de decisões baseados nisso. Sim, não, nesse sentido faz... desse ponto de vista faz total sentido. Pergunta do Francisco Souza. Obrigado, viu, Francisco, pela pergunta. Qual mercado vocês veem como maior potencial para embalagens inteligentes? Serialização para rastreabilidade ou personalização, marketing one-to-one, por exemplo? Eu gosto das duas, Francisco, assim. Eu acho que são dois mercados muito promissores. Quando a gente fala de engajamento do cliente, eu acho que a customização, nesse momento de distanciamento social, eu acho que ela faz muito sentido para que você transforme a embalagem num presente, transforme em algo feito com carinho e dedicação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem toda a questão de rastreabilidade que traz questões de proteção da marca, acompanhamento de cargas que possam ter sido extraviadas, roubadas ou pirateadas. E até ouso dizer assim que o verdadeiro valor talvez ele esteja em unir essas duas aplicações. Quando a gente fala de trazer a serialização junto com a personalização, a gente talvez aí consiga capturar o máximo de valor dessa embalagem. Mas bem legal a sua pergunta. Eu só queria complementar um ponto aqui, que a serialização, quando você transforma cada produto único, né, quando você identifica ele de forma única, você também tem todas as vantagens para a cadeia logística, como a gente mencionou, mas você ajuda a contar uma história melhor daquele produto, né? Então, com a serialização, você também consegue atingir o consumidor. Você consegue, né? Tem um exemplo aí de um caso da IBM junto com o Walmart, que eles fizeram rastreabilidade de alimentos para informar para o cliente, através de tecnologias blockchain, coisas bem mais avançadas. Mas para eles é um sistema online, né? Um sistema que eles vão lá, classifica produto, e a hora que o consumidor escaneia, o próprio consumidor consegue rastrear de onde ele saiu o produto, quem foi o fabricante, a hora que saiu, o dia que chegou no supermercado, o dia que ele comprou, né? Obviamente. Tá? Então... Bom, se a gente estiver respondendo e por acaso não ficou respondido, faz outra pergunta aí que a gente complementa, tá? O Everson Souza fez essa pergunta, obrigado. Ele falou, boa noite. Sobre o uso de diferentes compostos nas embalagens, como seria esse processo? Sei que existem estudos de antenas de RFID produzidas com polímeros plásticos. Como seria a interação entre os diferentes materiais para uma embalagem inteligente? Não sei se entendi muito bem sua pergunta. Você está lendo aí também, Matheus? Tô lendo, Tá, vamos... Se você puder refrasear a pergunta, Everson. Eu acho que ele, no meu entendimento, ele quer saber como que conversa, né, o RFID produzido com polímero plástico, né, estudo de antenas, como seria a interação entre diferentes materiais, né? Acho que ele está falando do RFID da antena, do plástico, do papel, tem algum tipo de interferência.
Acho que eu posso... A própria etiqueta, né, de RFD, a etiqueta, ela tem suas características, então ela é, sim, depende do lugar que você está colocando essa etiqueta, né, se ela está sendo bloqueada por um metal, por exemplo, né, vai ser difícil ela funcionar, tá? E aí a etiqueta de polímero, né, que conhecemos muito bem, essas etiquetas funcionam da mesma forma que a etiqueta convencional, tá? A única coisa é que muda o material, mas aí não vai influenciar no seu processo, né, produtivo, né? Você já vai comprar essa etiqueta pronta, né? Tá. Bom, se a gente não respondeu, né, você de novo faz a pergunta aí. Já existem supermercados que compramos e... Olá, já existem supermercados que compramos e no smartphone e facilita o pagamento no caixa? Pelo que eu entendi da pergunta, né, tipo, a gente consegue... Dá para usar o celular para comprar, né? Resumindo, acho que é isso. Né? A gente tem um exemplo aí da loja... comumente, né, em vários supermercados, você tem lá o autocaixa, né? Não lembro como fala, que você vai lá... Autoatendimento. Autoatendimento, isso, que você vai lá e passa o seu produto, né? Mas a gente tem uma loja em São Paulo que chama Zait. Essa loja, ela não tem atendente. Você entra, você não precisa interagir com ninguém. Você entra com o seu celular, o smartphone, o aplicativo da loja vai te liberar a entrada na loja. Você pega produtos, cada produto ele tem um QR Code. Você escaneia esses QR Codes, você paga pelo aplicativo. Você pode consumir na loja e você sai da loja. Tá? Sem ninguém. E sem autoatendimento. Você não precisa ir lá no caixa, estou passando aqui o código de barras. Não. Cada produto ele recebe uma etiqueta de QR Code que você vai escaneando e vai fazendo a compra. Tá? Essa experiência de compra em mercado, ela é muito visitada, né? Então, tipo, você tem aqueles mercados com a cultura mais brasileira com balança no final, que você está validando o que você está pegando o tempo todo. Exato. E você tem outros com uma cultura que estão começando a trazer para cá, mas é bem mais difícil, mas em outros países tem bem mais frequência, que é você pegar, escanear e levar o produto. E daí isso permite uma liberdade maior do celular, no caso. Mas existe sim, a pergunta é se existe, existe. Existe. O Everson Souza já fez uma pergunta, se eu não me engano, sobre o uso de diferentes... Ah, tá, ele refez aqui. Não, isso a gente já respondeu, no caso, Everson. Marcelo Braz. Esse nome não me é estranho, né? Como a SyncPres Fit pode ajudar a elaborar propostas de valor? Posteriormente, implementar as soluções. Oi, Braz, obrigada aí. O Braz é nosso parceirão lá da HP. A SyncPres, ela pode ajudar desde o início, né, quando a gente fala de começar a desenhar a solução. Então, na Flex a gente fala muito do sketch to scale. Então, desde o momento que você tem uma ideia, como fazer isso acontecer, isso virar realidade, até depois escalar isso, para que isso possa realmente ir para a produção e virar realidade. Então, a gente consegue ajudar através de consultoria, desenvolvimento de projetos, através de educação. O webinar ele é uma iniciativa dentro de um programa maior de educação. E a gente consegue criar dentro desse ecossistema uma solução completa e final que agregue valor desde o consumidor final até o dono da marca. Será um prazer gerar solução para todos vocês. Quais as oportunidades em Smart Packaging que o novo normal pós-pandemia nos traz? Boa pergunta. Achei que ninguém ia fazer uma pergunta de Covid aqui. Tem boa. Bom, eu vou falar um pouquinho do que eu vejo e depois vocês complementam, porque acho que isso é um assunto novo, assim, e acho que as oportunidades... A crise, ela é uma palavra que pode ser vista como oportunidade, né? Eu vejo, em primeiro lugar, essa aproximação com o consumidor através da embalagem. Eu vejo a embalagem como um avatar de serviços.
Então, no momento que ela passa a ser um avatar de serviço e que a gente quer consumir de uma maneira diferente, a gente não quer mais estar fisicamente na loja, isso para mim faz muito sentido. Eu acho que a partir daí a gente começa a gerar informações e dados que vão permitir uma nova maneira de consumo. Então, até ligado um pouco com aquela pergunta da inteligência artificial, é algo até difícil da gente vislumbrar, porque a gente começa agora a falar da aquisição de dados e a gente não tem ideia do que esses dados vão abrir de portas de oportunidades. Eu vejo também bastante ligado à rastreabilidade, eu vejo bastante ligado à unicidade, e aí esse novo normal também está ligado a uma geração mais nova tomando a frente na hora da compra, tomando a frente na hora da decisão da compra. Porque você não precisa mais pegar o carro e ir até a loja, você não tem mais pessoas idosas fazendo compras que eram feitas anteriormente por eles. Então, são, às vezes, jovens comprando para o avô, jovem comprando para o pai. E a partir daí tudo começa a mudar. A geração mais nova, ela quer consumir coisas feitas para ela. Então, a gente está falando desde o YouTube, onde essa geração não aceita mais assistir propaganda no meio de um programa ou esperar o horário que determinado programa vai passar. É a mesma coisa para a embalagem, para o produto. Eu não quero comprar uma caixa de sapato do jeito que ela vinha até então. Eu quero uma caixa de sapato que caiba no meu armário, que me ajude a saber que sapato eu vou usar com qual vestido. Então, a gente começa a falar de um novo modelo de consumo. Acho que também, para mim, de novo, falando nessa parte mais final, com o consumidor, eu vejo que a questão do contato, falando bem diretamente da contaminação, né? Eu tenho o hábito, por exemplo, de pegar o produto na mão e analisar os ingredientes, para saber o que tem, às vezes, composição, né? Então, quem está mais preocupado com algumas coisas, alérgicos e, no geral, com a saúde, também pega. Então, você pode, através de identificar o produto através de uma embalagem, uma impressão diferenciada, você pode ter informações sem tocar no ambiente. Hoje isso acontece, só que ele ainda é um pouco truncado, né? Vou chamar assim. Poderia ser cada vez mais, pode ser que popularize mais o lance de você analisar as informações daquele determinado produto sem encostar nele, através de uma tela que está no carrinho ou que está na sua mão. Ao mesmo tempo também, se você estiver passando perto de algum produto e estiver com realidade aumentada, algum produto tipo álcool em gel, desconto, essas coisas, você pode também interagir nesse sentido com o consumidor. Então, essa interação com o produto sem contato, a embalagem inteligente permite. Eu acho que isso é bem legal também. Obrigado pela pergunta, abraço. Pessoal, vou fazer só mais... A gente já respondeu 14, tem mais algumas ainda. Vou responder, essa é a última, então, do Fabrício Lemos. De novo, muito obrigado pela presença de vocês. Antes de ir embora, desligar e dormir, responde a pesquisa para a gente, dura 1 minuto, na verdade, super rápida. Então, e é muito importante para a gente. Então, vamos lá, para o Fabrício Lemos, Carlos, boa noite. Vocês sabem se há algum estudo quanto a Smart Packaging está desenvolvido no Brasil versus outros mercados mais desenvolvidos? Em tempo, parabéns pela contribuição, vocês vão longe. Então, vou fazer a pergunta de novo, o que eu falei mal. Vocês sabem se há algum estudo quanto a Smart Packaging que está desenvolvido no Brasil versus outros mercados mais desenvolvidos? Tem algum tipo de material nesse sentido? Eu busquei essa informação já há uns 6 meses atrás, Fabrício. Existiam alguns estudos em andamento. Eu, na época, não encontrei nada concreto, pronto, disponível sobre isso. Até se alguém tiver alguma informação nesse sentido diferente, puder dividir com a gente, seria legal. Mas eu também vou dar uma pesquisada novamente e depois entro em contato contigo para dividir. Vamos fazer assim, Paula, se você achar esse conteúdo, compartilha na nosso LinkedIn, Instagram ou dos 5 Pés também.
E, Fabrício, acompanha a gente, daí quem sabe você não aparece com tudo lá essa semana. Vamos responder mais uma, já que essa foi rapidinha, para até dar 8h40. O Edson Perim. Com a Covid-19, a pior coisa de fazer compras no supermercado é ter de lavar tudo depois. Já existe embalagem autolimpante no Cincpress? Que linda essa pergunta, cara. Eu quero essa embalagem se tiver, porque é um terror chegar em casa e ter que ficar fazendo isso. Se tivesse, vende um monte agora. Existe uma startup fora do Brasil que está desenvolvendo algo nesse sentido. Talvez o Matheus possa falar até melhor do que eu. Eu sei que eles estão em parceria com a Abre, e eles estão divulgando algumas coisas sobre isso aqui no Brasil. Nessas últimas semanas eu li. Também fiquei bastante interessada. É um tema bem novo, né? Então tem muito pouco ainda sobre isso, né? Por enquanto, acho que a gente tem que aguardar, né? Nem vacina tem ainda, né? Então... É difícil, né? Bom, pessoal, obrigado pelas perguntas, pela interação, foi bem legal ter vocês. Paula, você quer falar alguma coisa, Matheus? Não, muito obrigada. Foi bem legal, as perguntas foram bem interessantes, acho que a gente teve um bate-papo proveitoso. Sim. Eu gostei bastante também, né? Fico com vontade aqui de responder as outras perguntas, né? Mas não vou responder. Segue a gente lá no LinkedIn, segue a gente lá nas nossas redes sociais, a gente responde aí essas perguntas que ficarem abertas, tá? Essa semana ainda, beleza? Agradeço aí a todos, né, a oportunidade, e agradeço a todos que estiveram presentes aí, participaram, fizeram perguntas, né? Foi bem legal. Acho que a gente pode continuar fazendo isso, né? Acho que está sendo bem legal, né, Lucas? Sim, super legal, pessoal. Obrigado de novo pela presença. Participa dos próximos webinars, são bem legais também. E espero vocês lá. Até mais.